Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui na Exotic Life em Brasília. Estou aqui há mais ou menos um mês. Vim aqui acompanhar a rotina clínica da Exotic Life e nós vamos hoje entrevistar o Matheus Rabelo, que é o veterinário responsável por aqui, e saber um pouquinho mais da rotina de aves que acontece por aqui. Então, pessoal, estamos aqui com o Matheus Rabelo, responsável pela Exotic Life. E, como eu disse, nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele para saber um pouco da rotina dele. Então, Matheus, nosso primeiro questionamento é: qual é a ave mais atendida aqui? Bom, na verdade, assim, a gente recebe muitos animais das mais variadas espécies, mas disparado de espécie que a gente mais atende são as calopsitas, né? Realmente é um número surpreendente. Eu não sei se é devido é um animal que caiu no gosto do povo, é um animal que tem um custo relativamente baixo, tanto de manutenção, né, quanto para adquirir um animal. É um animal super inteligente, muito cativante, se adapta muito bem à rotina da família. Então a gente percebe que é um animal que tem crescido muito, essa criação é exponencial, mas logo em seguida a gente percebe que são os psitacídeos, os animais que a gente mais atende aqui do grupo das aves, especialmente. Ainda mais por essas características que eu já mencionei, né? São animais muito inteligentes, cativantes, aprendem truques, né? Muitas espécies aprendem a falar, né? A repetir alguns sons. Então a gente consegue sentir que esses animais eles fazem mais parte da família brasileira, assim como tem crescido no mundo todo, né? É um pet muito inteligente. Então a partir daí as pessoas se encantam por tudo que eles conseguem fazer, e sem dúvida a internet também tem favorecido muito esse acesso à informação, né? A gente vê muitos vídeos na internet e isso acaba fazendo com que as pessoas queiram cada vez mais ter esses pets em casa. Então, sem dúvida, os psitacídeos é o campeão, e dentre os psitacídeos, as calopsitas são os animais que a gente mais atende, seguido de papagaio, em geral. É o que a gente mais vê mesmo. Na sua avaliação, na sua rotina clínica, quais são os principais motivos para os tutores chegarem aqui com seus psitacídeos ou suas aves? A gente vê, assim, disparado mesmo, problemas relacionados a manejo nutricional. Então, infelizmente, a gente vê pessoas que têm os animais, adquirem esses animais, mas infelizmente, inicialmente não buscam orientação de algum profissional, né? Não necessariamente de um veterinário, mas algum profissional da área ou da saúde ou da manutenção, como um zootecnista, alguém preparado para passar uma dieta adequada, né? E que isso a longo prazo, por conta de um manejo nutricional inadequado, traz uma série de doenças, seguido de problemas relacionados a doenças infecciosas, né? Principalmente de origem bacterianas. A gente pega bastante, né, animais que têm hábito de andar muito pelo chão, de beliscar sapato, né, que a gente traz muita porcaria da rua. E por último, mas não menos importante, muitos problemas relacionados a traumas. Então, pisões, portas, né, batendo nos animais, objetos de dentro de casa que caem. Então a gente sempre recomenda, por conta desses incidentes, a gente já pegou animal, inclusive, agora eu me recordei, que já entrou embaixo da máquina de lavar e acabou batendo ali junto, sendo centrifugado, literalmente. Então, e chegou com múltiplas fraturas, né, uma calopsita. Então a gente vê acidentes dos mais horríveis, causados principalmente por animais que ficam soltos pela casa o tempo todo e sem supervisão, né? A gente diz que como se eles fossem crianças. Criança não pode ficar solta assim sem supervisão de alguém, um adulto ou um responsável. Então eles podem causar vários acidentes, choque elétrico, ingestão de corpo estranho e outros objetos que podem cair em cima. Então a gente, disparado, problemas de manejo nutricional, especialmente, depois doenças infecciosas, tá? Bacterianas principalmente, e por último, mas que chega bastante também, traumas, acidentes de ambiente doméstico. E de acordo com sua experiência aí na rotina da veterinária, onde os tutores mais erram? Então, isso complementa um pouquinho a pergunta anterior, né? Na verdade, a gente vê as pessoas, por conta, às vezes, de divulgação na internet, né, de vídeos interessantes, adquirem esses animais, mas sem a menor experiência na criação e no manejo nutricional. Então, onde a gente mais vê os tutores errando é em como cuidar
e qual alimento oferecer para esses pacientes, principalmente as aves. Né? No geral, a gente percebe muito isso, independente de ser uma ave ou um mamífero ou um réptil, mas no caso das aves isso é bem mais evidente. Então, nesse aspecto de não saber como literalmente criar o seu animal, né, quais são as necessidades de espaço, dieta, enriquecimento ambiental, todos esses fatores interferem bastante. E, obviamente, na negligência em buscar um profissional para orientar, né, ou fontes seguras de informação, e não simplesmente informações jogadas na internet e que não passam por um mínimo de crivo profissional para estarem ali no ar, né, de pessoas experientes. Então, a gente percebe que eles pecam muito nesse aspecto de não fazer um acompanhamento de um especialista, né, e trazer ao veterinário apenas quando já existe um problema instalado, alguma patologia. Muitas vezes já é tarde demais. Então, a gente orienta que adquirir um animal novo, busque orientação de pessoas que entendem do assunto, né, como até mesmo o caso de vocês, da página de vocês, que eu acompanho há muito tempo já, gosto bastante, e de um profissional especializado, um médico veterinário que trabalha, que tem especialização nessa área, né, para poder passar ali por uma avaliação geral, recomendar os exames mais adequados e de forma preventiva, de forma profilática, e não quando o problema já está instalado. Não vi em outros cantos, mas aqui na Exotic Life tem a consulta de orientação, né? Que você faz a consulta para exatamente falar sobre a alimentação, sobre como cuidar e dar as orientações, né? Isso é uma coisa que a gente tenta muito instaurar assim, na nossa região, né? E inclusive pelas mídias sociais também, é o que a gente chama de consulta de orientação, né? Que foi muito bem lembrado. Adquirir um animal, buscar um profissional especializado para explicar fisiologia, questão de doenças mais comuns, questão ambiental, manejo alimentar, que é o que a gente chama de consulta de orientação, justamente para manter a saúde desse animal em dia. E claro, a gente é o que a gente come, né? Então, a partir desse momento a gente conseguir manter a saúde desse cara e evitar problemas futuros por conta de desconhecimento, literalmente, dos seus tutores. Então a consulta de orientação realmente ela é um segredo e é um trunfo que a gente tem aí muito importante para os nossos animais. Muito legal mesmo. Aproveitando essa pauta de orientação, você recomenda fazer check-up? Se sim, qual o intervalo entre esses check-ups e o que pode ser realizado nesse check-up? E especialmente se tratando de animais silvestres, exóticos, né, independente de ser ave ou outro pet, especialmente as aves, são animais muito sensíveis, a gente recomenda um acompanhamento ali semestral, né, então consultas de rotina, que a gente chama, para monitorar se o peso permanece o mesmo, se tem alguma outra alteração evidente, né, dependendo da espécie, mas em geral, especialmente as aves, um exame de fezes, tá? E um exame de hemograma, um exame de sangue mesmo, para a gente ver como é que estão as funções aí hepáticas, até mesmo renais, e principalmente se tem algum sinal de infecção, né? Falando já especificamente de psitacídeos, a gente tem algumas doenças, né, como a clamídia, a micoplasmose, que são doenças que importunam bastante os criadores de psitacídeos e fazem parte da nossa rotina. Nesses casos, uma vez por ano, para animais já estáveis, a gente recomenda um PCR, né, um check-up, que é reação em cadeia polimerase, né, que é um exame que pesquisa literalmente aí o DNA das bactérias envolvidas. Então, é um exame que a gente recomenda esse especificamente que seja feito uma vez por ano, apenas como triagem, tá? E semestralmente um parasitológico de fezes e um hemograma aí junto com a consulta de rotina. Por quê? Muitos dos nossos animais, basicamente todos, eles têm muito preso ainda no seu DNA o instinto de sobrevivência. Então, muitas vezes, eles não manifestam os sintomas clínicos logo que eles aparecem, né? Eles fingem que está tudo bem, ficam bem tranquilos, eles tentam não demonstrar que tem algo errado. Justamente por uma questão de sobrevivência. Na natureza, os predadores atacam os animais que demonstram alguma fraqueza, e eles sabem disso. Então eles mascaram esses sinais clínicos
o máximo de tempo possível. E quando eles demonstram, às vezes essa doença já está muito avançada. Então essas consultas têm justamente esse objetivo, fazer com que a gente identifique algum problema ou alguma alteração clínica antes da doença estar definitivamente instalada ali no animal e aumentar a chance de sucesso no tratamento. Em relação às doenças transmissíveis, quais são as principais e por que elas são tão importantes? Na verdade, assim, a gente percebe que faz muita parte da nossa rotina, principalmente falando de psitacídeos, como eu mencionei anteriormente, a clamidiose e a micoplasmose, né? A clamidiose é uma doença bacteriana, né, que muitas vezes tem uma progressão aguda, em outros casos crônicos. E é uma doença que existe a possibilidade de transmitir para os seres humanos, né, que são zoonoses. Então, em ser humano, leva o nome de psitacose. E indivíduos imunossuprimidos, né, ou indivíduos transplantados, idosos, crianças, são mais suscetíveis a essa doença, mas de qualquer forma não é tão comum essa ocorrência, né? Mas isso faz com que a gente se preocupe, principalmente com o nosso plantel dos animais e também com a nossa família. Então, aquilo que eu mencionei anteriormente sobre consultas de rotina, avaliações por exames mais específicos, semestralmente ou anualmente, são muito importantes justamente para a gente manter a saúde dos nossos animais e também da nossa casa, né, dos indivíduos que moram com a gente. Então, é muito importante se preocupar com isso. E outras doenças que podem ocorrer de forma mais comum, a gente vê, não é tão comum na rotina de pet, né, com doenças como criptococose, algumas outras alterações assim, e as verminoses. O pessoal costuma achar que fezes de aves não tem cheiro ruim, então é limpinho, eu posso tirar com a mão. Não é bem assim, né? Se a gente não tiver um acompanhamento adequado de exames, a gente pode encontrar ali a presença de uma verminose e que inclusive pode passar para humanos. Então é importante que a gente tenha noções básicas de higiene, não só do ambiente do animal, mas também com o ambiente onde a gente está, né? Não deixar esse animal ficar defecando em cima da cama, em travesseiro, enfim, e sempre higienizar e tratar como as fezes de qualquer outro animal. É importante a gente ter esse conceito bem firme aí na nossa cabeça. Por último, a gente quer saber se você tem um conselho ou uma mensagem para os tutores de aves. Bom, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, né, de falar um pouquinho da nossa experiência para vocês, uma página tão séria e tão importante, que fez parte da nossa história também, lá mais no início, e poder explicar um pouquinho da nossa rotina para os tutores que acompanham vocês, mas o que eu deixo mais de mensagem é ter a certeza de que seu animal está em boas mãos, entrar sempre em contato, procurar um especialista na sua região que possa prestar assistência caso você precise, né, ou como rotina mesmo, para a gente garantir a saúde deles. Lembrar sempre que aves são animais muito sensíveis, né? Então, a partir do momento que a gente tem esses exames periódicos, um acompanhamento adequado, né, estudado por profissionais especializados, a gente diminui o risco de um acidente maior. Eu fico feliz também que as pessoas que acompanham páginas iguais a de vocês estejam bem orientadas, principalmente no aspecto do manejo, porque a saúde dos nossos animais também está muito envolvida com a saúde mental. Então, saber dicas de enriquecimento ambiental, de como cuidar, de alimentação, isso tudo faz com que traga saúde para os nossos animais e deixa a gente feliz também. Toda vez que a gente recebe algum animal que acompanha a página de vocês, que já viram, já estudaram um pouco sobre isso, a gente percebe que o nível de conhecimento geral sobre a espécie é muito superior à da média dos nossos clientes. Então a gente fica muito feliz de saber que vocês conseguem disseminar essas informações importantes e tão cruciais e que trazem qualidade de vida para todos os animais que a gente vê. Então, a minha dica é: continue cuidando dos seus animais, continue acompanhando páginas importantes que tenham referência, tá? Sempre. E prestem bastante atenção na origem de onde vocês adquirem essas informações. A gente fica muito feliz com as suas palavras. Valeu. Agradecemos muito pela oportunidade de entrevistar você.
E também a oportunidade de eu estar aqui estagiando também, né? Carol foi muito importante. Muito bem recebida, super inteligente, que bom, fico feliz. E as portas sempre estarão abertas para vocês e toda a equipe de vocês e o pessoal do Nordeste, do mundo. Pode chegar para cá. Exotic Life está sempre à disposição de vocês e, enfim, estamos aí sempre. Obrigada, Valeu, Deus. gente. Tchau, tchau.